uma em cada 6 pessoas está passando fome nesse exato momento no mundo. E a ONU acredita que a situação pode piorar. As ações de combate à fome e à miséria foram tema de um debate da Comissão de Direitos e Recursos Humanos. Confira a reportagem. 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas. Isso significa que 1 em cada 6 habitantes do planeta não tem comida em quantidade e qualidade suficientes. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, Helder Muteia ressaltou que a meta estabelecida entre os objetivos do milênio de reduzir esse número pela metade até 2015 está longe de ser alcançada e alertou que a fome pode aumentar. Temos não apenas a crise de produção de cereais na Europa, particularmente na Rússia, o trigo, porque o trigo e o milho são indicadores da situação alimentar. As chuvas vão ser tardias nos Estados Unidos da América e isso vai prejudicar a safra do milho. E temos a crise no Médio Oriente que está complicando o preço do petróleo, que também é um fator para a crise, e agora também a grande crise no Japão, que de alguma forma vai ser um fator complicador. Para o ministro de Ações Internacionais de Combate à Fome do Ministério das Relações Exteriores, Milton Rondó, o problema não é a falta de alimentos, mas a dificuldade de acesso. E anunciou que o Itamaraty está propondo a criação de um observatório nacional sobre preços de alimentos. Eu tive a reunião com a Conab e aí o representante da Conab disse, não, porque nós estamos intervindo no mercado de feijão, nós estamos comprando porque o feijão está abaixo do preço mínimo. Eu falei, como? Um abraço. Eu assisto televisão todo dia, eu estou vendo as donas de casa reclamando que estão pelo preço do feijão. Disse, não, mas para o produtor não. Para o produtor ele está abaixo. Ou seja, para o consumidor ele está muito acima do preço em que devia estar e para o produtor está muito abaixo. Então, como é que a gente entende isso? A gente precisa entender isso. O representante da Presidência da República, Selvino Reck, falou sobre o Plano Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema, que está sendo elaborado pelo governo. Segundo ele, o plano terá como eixos principais a ampliação do Bolsa Família, melhora do acesso aos serviços públicos e a inclusão produtiva, ou seja, ações para gerar emprego e renda. Ulisses Riedel, da ONG União Planetária, propôs uma mobilização nacional para acabar com a miséria no Brasil e entregou à comissão um anteprojeto de iniciativa popular que sugere a criação de uma autoridade pública para promover a inclusão social, nos moldes da recém-criada Autoridade Pública Olímpica. Se não houver um esforço específico, como houve aquele esforço para se constituir Brasília, nós não terminaremos esse mandato com a erradicação da miséria, mas é possível fazê-lo. O debate foi excelente. O resultado concreto, primeiro, de nós participarmos de um observatório proposto pelo Ministério das Relações Exteriores sobre a questão da política de combate à fome. Segundo, por sugestão do senador Pedro Simon, ele acha tão interessante a política de combate à fome, a gente marcar uma audiência em nome da Comissão de Direitos Humanos e da Subcomissão de Combate à Fome, que é coordenada pelo senador Wellington, com a própria Presidenta da República, para mostrar a disposição do Senado para colaborar como forma de termos, inclusive, legislação mais aprimoradas que colaborem para combater a fome e a miséria. E continua repercutindo na mídia a morte da atriz Elizabeth Taylor, que estava internada em Los Angeles. Ela morreu de insuficiência cardíaca congestiva. Foi uma das maiores atrizes do século XX. O governo envia ao Congresso, ainda este semestre, um novo projeto para regulamentar a exploração do petróleo da camada do pré-sal. Confira a reportagem. Um tema polêmico voltará a ser debatido no Senado. A divisão dos royalties do pré-sal, uma compensação aos estados produtores. Em dezembro do ano passado, o então presidente Lula vetou 2 emendas relacionadas ao pré-sal. A primeira delas dizia respeito à distribuição de royalties e determinava que eles deveriam ser distribuídos para todos os estados e municípios brasileiros, seguindo o critério dos fundos de participação. As perdas dos estados produtores teriam que ser ressarcidas pela União. O outro veto destinava 50% da verba do Fundo Social do Pré-Sal à educação.
Os 2 vetos ainda não foram analisados no Congresso Nacional. Mesmo assim, o ministro de Minas e Energia do governo Dilma Rousseff já disse que deve ser encaminhado novamente um projeto sobre a distribuição de royalties do pré-sal. Pela proposta do governo, os estados considerados produtores ficariam com a maior parte dos recursos do pré-sal. Parlamentares que representam os demais estados defendem uma divisão menos concentrada dos royalties. É óbvio que nós temos o entendimento de que o repasse dos recursos para essas unidades da federação, para os estados e esses municípios, tem que ser um pouco maior, até porque eles sofrem o impacto direto dessa atividade econômica. Entretanto, não pode ser como acontece hoje, que é quase que exclusivamente para eles os recursos. A senadora Ana Rita representa o Espírito Santo, um dos estados com grandes jazidas petrolíferas. Ela afirma que qualquer corte de recursos nos royalties do petróleo traria prejuízo para a população. O estado do Espírito Santo, assim como o estado do Rio de Janeiro, que são estados produtores, eles dependem muito desta arrecadação. Então, o impacto sobre a economia é muito grande e isso, com certeza, vai influenciar em muito na vida da nossa população, particularmente na qualidade de vida do nosso povo. Antes de chegar ao plenário, o projeto que distribui os royalties do pré-sal deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O presidente da CAI acredita que a proposta deve gerar muitas discussões. Um debate agora dentro de novas condições, porque o projeto que foi aprovado anteriormente ele é inconstitucional. Inclusive, ele era retroativo, ele recolhia royalties, né, dentro de uma realidade e agora ele queria voltar para trás, com o governo pagando. A presidente Dilma já mostrou claramente que o governo é austero. Hora de conferir a previsão do tempo em toda a região do Vale do Paraíba. A noite de quinta-feira será de variação de nebulosidade com pancadas de chuva, principalmente em áreas da região do Vale do Paraíba. As temperaturas estarão estáveis. Na sexta-feira, também haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No litoral norte, nas cidades de Caraguá e Ubatuba, os termômetros registram máxima de 29 graus. Já em São José dos Campos, mínima de 19 e máxima de 28. Em Pindamonhangaba, Taubaté e também na cidade de Roseira, a máxima chega aos 29. Já em Guaratinguetá e Aparecida, os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 28 graus. Vamos a um breve intervalo e você confere agora imagens da rodovia Presidente Dutra no estado de São Paulo. A qualquer hora, a RVC Internacional traz mensagens de fé, paz e esperança que vão elevar e glorificar o seu dia. Só aqui, na RVC Internacional.